Que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus possa, neste momento, falar através da tua vida e abençoar o seu dia a dia. Eu quero convidar você, através desse canal, ao qual você tem participado e visto Deus manifestando o seu poder através deste trabalho lindo, deste ministério que Deus tem levantado. Eu gostaria que você viesse ser um apoiador desta obra, ao qual você venha a ofertar a sua oferta, venha dizimar aquilo que Deus colocou na sua mão, para você ser dizimista desta obra, para que nós possamos dar condição para a casa de Deus. E com certeza, quando você ajuda, não vai te faltar. Nós estamos num trabalho pequeno e precisamos do seu apoio. Precisamos realmente da sua ajuda. E Deus vai abençoar poderosamente. Eu quero chamar você para uma campanha de fé. Um voto diante do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, ao qual, neste domingo agora, nessa semana, que precisa do socorro da obra de Deus, para pagar os compromissos da obra, para honrar com os compromissos, eu quero chamar você nessa decorrer dessa semana, para você aplicar a tua vida, aplicar a tua fé, aplicar a tua confiança em Deus. Entenda uma coisa, entenda realmente, aquilo que você faz para Deus não é esquecido. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro falou: os meus pés não, Senhor, eu não aceito isso. Jesus, ele diz: o que eu faço agora, você vai entender depois. Então o que você faz agora, você vai entender depois. Então não fica de fora. Muitas vezes você tá difícil a vida e você fica com medo de agir diante de Deus, fazendo um voto com Deus, mas o que você faz agora, você vai entender depois. E neste domingo eu quero colocar uma mesa diante do altar e vou ali me ajoelhar, vou falar com Deus e pedir para Deus que você possa comer na mesa do rei. Na mesa do rei não falta saúde, na mesa do rei não falta prosperidade, na mesa do rei não falta nada para a tua vida. Entenda uma coisa, eu não vou aqui alongar muito tempo, mas eu quero chamar você para este voto, aonde fala em 2 Samuel, no capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. No 1 de Samuel, no versículo 20, Jonatas fez um voto com Davi. Quando Jonatas viu que Davi era um homem ungido de Deus, e ele era para se colocar no lugar, no trono do seu pai, Saul, que Deus estava tirando o trono do pai de Jonatas, que era Saul, e dando para Davi. Porque ele sabia que Davi era ungido de Deus. Então ele fez um voto com Davi, quando ajudava Davi, para socorrer Davi, que o próprio pai dele, Saul, queria matar Davi. E Jonatas ajudou, porque ele amava Davi. Eles eram muito estimados, amigos. Mas Jonatas fez um voto na sua amizade com aquele que foi ungido por Deus. Ele fez um voto e disse: se eu morrer ou não morrer também, e Deus destruir com os teus inimigos, então eu faço um voto contigo, para que você haja de bondade diante de Deus para com a minha casa. E ele pediu para Davi fazer esse juramento. E Davi fez o juramento neste voto com Jonatas, porque ele amava Jonatas.
e disse: não usarei de bondade com a tua casa. Mesmo que você partir, eu usarei de bondade com a tua casa. E este voto foi com o rei Davi sendo homem. Entenda isso. Se você faz um voto com Deus, você já não está fazendo com o homem. Então, quando Jonatas e Saul foram mortos pelos inimigos, sobrou o filho de Jonatas, Mefibosete, que nasceu. No momento que mataram seu pai Jonatas, ele tinha uma empregada, uma serva, ao qual pegou essa criança e, ao fugir para não ser morto também da casa do rei, do filho de Jonatas, ela levou e fugiu. Mas no fugir a criança caiu e machucou os 2 pés, 2 pernas, aos quais ficara aleijado. Esta criança, que tinha recentemente 4, 5 anos, ficou aleijado e foi levado para Lodebar. Lodebar, uma cidade de pobreza, era uma cidade de esquecimento, era uma cidade que ninguém lembrava. E Mefibosete, filho de Jonatas, ficou, bem dizer, uma vida lá. Ele ficou uma vida lá. Ele não ficou 2 dias, não ficou meses, ficou anos e anos na miséria. Ele era filho de um rei, neto de um rei, e filho de Jonatas, filho do rei. Então ele ficou toda a vida lá. Talvez você está numa cidade ou dentro de um lugar esquecido por muitas pessoas. Mas quando você faz um voto com Jesus, não importa o lugar de esquecimento, não importa o lugar de esquecimento, Deus lembra o voto e a aliança que tem contigo. Ele tira você de lá, porque a bondade de Deus é maior que a do homem. A fidelidade de Deus é maior que a do homem. O amor de Deus é maior que o do homem. Ele não esquece o que você faz com ele. Talvez a tua família está num lugar de esquecimento, um Lodebar. E isso vai passando anos e anos, e você diz assim: quando isso vai cessar? Mefibosete, quando estava em Lodebar, ele não sabia do voto, mas alguém, o pai dele, tinha feito por ele. Talvez você está vendo a tua família passando por situação num Lodebar, uma cidade, um sofrimento, um problema, uma dificuldade. Mas o que você faz pela tua família, o voto que você faz, essa pessoa talvez não vai saber, mas essa pessoa vai ver a produção daquilo que você fez com Deus, porque Deus não vai esquecer o que você está fazendo diante dele por meio da tua família. É isso que você tem que entender. Jonatas fez o voto com Davi pela família, não somente por ele, pela casa dele. E lá no 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Olha que maravilha. Davi não esqueceu a sua aliança, o seu voto que foi feito lá atrás. Jonatas estava vivo? Não. Mas o voto que ele fez estava aqui na memória do rei. Estava aqui na memória. Então ele disse assim no versículo 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha só, por amor de Jonatas. Alguém lá da casa de Saul, havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, era servo. Chamaram-no, que disse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba
respondeu ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. Olha só, o servo que estava na casa de Saul, que ele morreu, cuidava de todas as coisas. Quando Davi usou da bondade ao qual ele tinha feito uma aliança, um voto com Jonatas, ele pediu para esse servo, Ziba, se havia alguém da casa de Saul. Ele disse: alguém lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Só que ele não falou o nome. Olha para você ver a rejeição dos homens. Ele falou assim: ele é um aleijado dos 2 pés. Ele nem disse o nome. Por quê? Porque o ser humano olha dessa forma. Ele disse assim para o rei: ele é um problema a trazer. Ele é alguém que tem que carregar. O rei não queria saber se ele era aleijado ou quem ele era. Ele queria usar da bondade, a bondade de Davi com Jonatas, que ele fez uma aliança. Ele não fez uma aliança procurando se a pessoa era perfeita. Ele fez uma aliança, um voto, prometendo, não importava quem da casa. Ele ia usar de bondade porque ele tinha uma aliança formada. E essa aliança era firme. Essa aliança eles faziam até com sangue, se for preciso. Ou com um animal que rachava, assim será essa aliança com nós dois. E essa aliança que eles faziam, esse voto, era cumprido. Era um voto firme. E ele perguntou se havia alguém. Ele disse: há alguém lá de Lodebar. Então o rei disse: manda chamá-lo, traga para cá, que eu usarei de bondade com ele. E olha para você ver, quando chamou Mefibosete, trouxe Mefibosete, ele veio com medo, achando que o rei ia matar, mas foi. Então entenda uma coisa: quando é chamado você para uma fé, quando é chamado você para um voto, não venha com medo, entra nessa fé, porque Deus vai te abençoar. Você acredita na minha unção? Você acredita que eu sou ungido de Deus? Você tem visto aí o poder de Deus se manifestando. Eu vou apresentar a tua vida na mesa do rei. Eu vou apresentar o Lodebar que você se encontra. Você se encontra neste Lodebar, aonde aqui, olha só para você ver. Lodebar nunca mais. Está escrito aqui do outro lado: eu vou me assentar-se à mesa do rei. Coloca o seu nome, coloca o nome da sua família, e eu vou clamar por essas pessoas. Você vai colocar talvez aqui o seu Lodebar, que você já não quer nunca mais. E eu vou colocar na mesa do rei, neste domingo, o seu pedido, o seu nome, a sua família. E vou clamar a Deus para que você saia deste Lodebar, dessa situação, talvez dessa luta, dessa escassez, aonde você se encontra endividado, aonde você se encontra doente. Esse Lodebar significa todas essa situação difícil. Lodebar nunca mais, porque eu vou clamar para que você senta-se à mesa do rei. Você vai se assentar-se à mesa do rei. Você vai fazer um voto com o Senhor e vai colocar o seu nome. E eu vou clamar, eu vou derramar a minha vida ali diante do altar, naquela mesa, eu vou colocar em cima do altar. E vou clamar diante de Deus, colocar esse pedido, para que você nunca mais volta a essa situação. Lodebar nunca mais. Porque quando foi chamado Mefibosete de Lodebar, ele nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou para Lodebar. Porque diz assim no versículo 7 do 9. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei tudo, todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glória a Deus, que maravilha, ó. Você vai comer pão na minha mesa para sempre. É isso que Deus está chamando você.
para se assentar-se à mesa. Você vai vir nesta fé, juntamente conosco. Você vai vir nesta fé e você vai se assentar-se à mesa de Deus. É promessa do rei, aonde ele vai te dar a condição, o alimento, o sustento. Deus vai te dar prosperidade. Falta alguma coisa na mesa do rei? Você vai se assentar com ele. Ele vai te dar saúde. Ele vai te dar prosperidade. Ele vai abrir portas. Ele vai fazer justiça na tua vida. Mas não fica com medo de entrar nessa fé. Entra! E você vai estar vivendo uma fé juntamente aqui que eu vou apresentar na mesa do rei. Você vai sair do Lodebar nunca mais, e vai se assentar-se à mesa do rei, para a glória de Deus. Eu quero que você ajuda nesta fé, você entra nessa fé, e você vai honrar este trabalho, essa semana, socorrer a obra de Deus. Você vai fazer uma oferta, pela tua vida, e você vai entrar juntamente conosco, para socorrer a casa do Senhor, e para socorrer também a bênção de Deus sobre a tua vida. Isso vai ser algo em conjunto, abençoando também para ser abençoado, dando também você receberá, plantando também você vai colher. Você vai fazer uma semente de R$100 para socorrer essa semana, para nós honrar os compromissos de Deus. Entra nessa fé, diga aqui, estou na fé, eu vou estar enviando para você aí o número da conta, e você vai estar honrando e colocando o nome da família, Lodebar nunca mais. Eu vou clamar nesta mesa, neste domingo, a mesa do rei. Você vai se assentar e nunca mais vai voltar para Lodebar, o lugar de esquecimento, o lugar de sofrimento. Você vai esquecer aquilo que você passou. Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Se você crê, venha. Mas se você não crê, venha pela minha fé, porque você tem visto a unção de Deus através da minha vida. Eu vou apresentar a tua causa, a tua vida na mesa do rei. Neste domingo, eu vou gravar e vou mandar para você. Vou clamar ali e Deus vai te honrar e te abençoar. Amém? E você vai ofertar com essa oferta, essa semana, com R$100, e Deus não vai deixar faltar na sua vida. Deus abençoe poderosamente. Entra conosco nessa fé, e Lodebar nunca mais. Você vai se assentar-se à mesa do rei. Amém? Fica na paz de Deus.